Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos então fechando agora essa sexta parte que trata da ordem no culto, que vai até o capítulo 14. Então, vamos lá. No capítulo 14, Paulo fala de duas coisas importantes. Primeiro, ele termina aquilo que ele havia começado antes a respeito dos dons. Então, ele falou sobre vários dons. No vídeo passado, nós falamos sobre o capítulo 13 a respeito do dom superior, que era o dom do amor, e agora ele está falando, finalizando a respeito do dom de profecias e de línguas, ou seja, dos demais dons em relação à ordem no culto. E aí, no final, ele fala sobre o culto. Como é que o culto daquela época acontecia? Como é que se via o culto naquela época? Muito bem, de novo, ele está falando sobre o dom de línguas e comparando-o com o dom de profecias. Esse exercício do dom de línguas, que nós já dissemos aos amados, era algo que os coríntios achavam muito importante, mas que Paulo não via tanta importância se não houvesse tradução, interpretação das línguas. Então ele diz que esse dom de línguas, eles estavam exagerando na consideração. Por quê? Porque quando você fala em línguas, as pessoas que estão em volta, elas não entendem o que está sendo dito. Nem mesmo você entende se você não tem o dom de interpretação de línguas. Então ficava muito complicado falar em línguas se ninguém estava entendendo o que estava sendo dito. Paulo diz que isto é inútil para a igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. O dom de profecia era um dom preferível ao dom de línguas. É direito e é recomendável que as pessoas busquem dons espirituais. Amado, se você tem um dom espiritual, busque ter mais dons para que você possa crescer e para que você possa auxiliar o crescimento da igreja. Então é direito, é recomendável, busque. Isso faz parte da tua vida espiritual, do teu crescimento. Mas o problema das línguas é esse, é não ser distinto, ser ininteligível. As pessoas não entendem o que está sendo dito se elas não tiverem o dom de interpretação. Ao contrário, ele fala muito bem do dom de profecia. Lembrem que o dom de profecia está em segundo lugar. Em primeiro lugar, para Paulo, está o apostolado. Ser apóstolo é o mais importante. Depois vem o dom de profecia. Bom, o dom de profecia, segundo Paulo, e naquela época, não é muito como nós achamos que é o dom de profecias hoje, no sentido de que aquela pessoa é profeta, então ela está falando sobre a minha vida, sobre o que vai acontecer, sobre o que não vai acontecer. Bom, isto é um aspecto. Naquela época, o dom de profecia era muito parecido com o que nós temos hoje e que se chama de pregação. São palavras inspiradas diretamente do trono de Deus, diretamente por Deus. Então, o profeta, na verdade, ele edifica, ele exorta, ele consola. Essa edificação e essa exortação é porque ele está comunicando essa noção de fortalecimento, encorajamento, consolação que vem direto do Espírito Santo de Deus, do trono de Deus, portanto. Então, ele falava sobre o dom de profecia como hoje
hoje nós falaríamos de um pregador, muito parecido. Aquele que prega, aquele que está ensinando, exortando, edificando, consolando a sua igreja, né? Fortalecendo, encorajando a sua igreja. A edificação era mais importante para Paulo, mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, mas o dom de línguas. O dom de línguas ele só edifica se, ao mesmo tempo em que alguém estiver falando línguas, alguém estiver interpretando, ou a própria pessoa. Ela primeiro fala em língua, depois ela traduz ou ela interpreta, ou ela fala e uma outra pessoa está interpretando. E aí, ele diz que isso só é importante se a igreja aproveitar. Se a igreja não aproveita, qual é a importância disso? Não tem importância, porque ninguém está entendendo nada do que está sendo dito, inclusive a própria pessoa. Se ela não tem o dom da interpretação, ela não sabe o que está dizendo, ela não sabe o que está falando. E aí ele usa algumas metáforas. Ele diz, é como a flauta, como a cítara. Flauta aqui ele está dizendo sobre todos os instrumentos de sopro. Cítara, todos os instrumentos de corda. Cítara é como se fosse um violão. Então ele está falando que não adianta a flauta tocar, a cítara tocar, se eu não reconheço melodia, se eu não estou tocando uma melodia. É simplesmente um som jogado, ele não faz sentido nenhum. Não tem melodia. E ele cita um terceiro exemplo, como se fosse a trombeta. A trombeta, né, o chofar, ele era tocado em situações específicas. E dependendo da situação, tinha um som diferente. Então, eu vou tocar de um determinado jeito para chamar todo mundo. Eu vou tocar de um outro jeito para atacar. Eu vou tocar de um outro jeito para chorar, para lamentar. Então, o que significa este som da trombeta? É para atacar? É para reunir? É para lamentar? É para fazer um salmo, salmodiar? É para quê? Então eu preciso saber qual é o som para saber o que significa. A mesma coisa o dom de línguas. Eu não sei o que significa. Paulo vai além. Paulo diz que a nossa fala é um instrumento de comunicação. Você só está entendendo o que eu estou falando porque eu estou articulando palavras e frases em português e usando palavras que você possa entender. Ah, mas às vezes você fala algumas palavras que a gente não entende, mas eu procuro traduzir essas palavras. Então, quando eu estou me comunicando, significa que eu estou sendo entendida, compreendida. Não se entender o que está sendo falado é como ser mudo. É como, naquela época, eles diziam, né, um bárbaro. Bárbaro era aquele que usava uma língua que eles não entendiam. Era uma língua que não era grega, que não era o hebraico, que não era o aramaico. Ou seja, que língua é essa? Eu não entendo que língua é essa. Então Paulo está dizendo que é como ser um bárbaro, é como eu falar e ninguém entender o que está sendo dito. Portanto, que edificação existe nisso? Não existe edificação nenhuma. Então a gente precisa ir atrás, procurar com zelo, com cuidado, todos os dons espirituais. Ah, mas eu recebi o dom de línguas, eu falo em línguas. Então busque a interpretação, que é exatamente para que quando você falar em línguas, você faça a interpretação e contribua para a edificação sua e da igreja. Tá? Então esse era o desejo de Paulo. Paulo dizia que isso é mais do que um exercício mental, é mais do que é um todo. Porque o homem é um conjunto de mente, de intelecto, de coração, de alma. E, portanto, nós precisamos buscar esta complementaridade. Né? Se a cabeça é infrutífera, por que eu vou usar aquilo se não vai ter nada que ganhe com isso? Por que eu vou falar em língua se ninguém ganha com isso? Nem mesmo eu. Porque não entendo, nem eu entendo o que estou dizendo.
A preocupação, portanto, de Paulo ia além disso, ia para aqueles que vinham e que nem eram cristãos ainda. Então, se eles não eram cristãos ainda, como é que eu ia fazer estas coisas? Eles chegavam, estavam interessados e de repente aquele monte de gente falando uma língua que ninguém entendia, nem eles, nem ninguém entendia. E como que ele vai dizer amém? Como que ele vai concordar? Confirmar amém é concordar. Amém é dizer sim, eu concordo com isso, é isso aí mesmo. Como é que eu vou dizer amém? É uma coisa que eu não entendo o que está sendo dito. Né? Paulo era uma pessoa que falava em línguas. Então não adianta dizer, você está falando isso porque você não fala em línguas. Você não, porque você é apóstolo, então você acha que isso é mais importante. Não. Paulo falava. Paulo falava e Paulo entendia. Ele tinha o dom da interpretação. Então ele dizia, eu não vou falar em línguas porque vocês não entendem. Porque eu posso falar e posso interpretar, mas não há sentido nisso. E aí ele diz o seguinte, olha, deixa de ser criança. Deixa de ser criança, deixa de ser menino. Vocês estão sendo criança no entendimento, vocês estão sendo infantil, vocês estão sendo imaturos. Você tem que buscar a maturidade. A única forma de você concordar com algo que é infantil é em relação à malícia. Assim, seja criança em relação à malícia. Não tenha maturidade em relação a isso. Não seja malicioso. Mas quanto ao resto, você tem que ser adulto. Você tem que deixar de ser criança e discutir certas coisas que não tem sentido. É criancice fazer isso. Qual é o efeito da língua, né, nas pessoas? Ele cita uma passagem de Isaías 28. Ele diz assim, está escrito na lei, ou seja, está escrito em Isaías, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo a isso? Significa que, lá em Isaías, Isaías está profetizando, está vendo o que vai acontecer lá na frente, de que eles seriam dominados, eles seriam conquistados por um povo de linguajar estranho, que eram os assírios. Por que isso? Porque eles se recusaram a ouvir o profeta. Então, o profeta está exortando. Isaías está exortando. Aí o que acontece? Aí acontece que um estranho, que sabe disso tudo, chega na igreja e vê aquela palavra que ninguém entende. Opa, então é Isaías? Então é isso? Está sendo entregue? A profecia aqui, amado, são palavras diretas de Deus. Né? E se este pagão, esta pessoa de fora da igreja, mas que tem interesse, viesse para a igreja, em vez de ele ouvir um monte de palavra que ele não entende, se ele ouvisse profecias, exortação, consolação, ensino, palavras que vêm de profecias, ou seja, a nossa pregação de hoje, né? Vindas diretamente do trono de Deus, este pagão que já tinha interesse, ele acabava se convertendo, ele acabava tendo firmemente a sua convicção em Deus. Portanto, o efeito da palavra profética é exatamente essa revelação do seu estado de pecado, para que ele possa tomar uma providência. Ou seja, eu estou exortando para que ele tome uma providência. Então, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que o dom de línguas está lá no final. E só se tiver tradução. Agora, a partir do verso 26 até o final do capítulo, Paulo nos mostra como era o culto daquela época. E aí a gente começa a olhar os nossos cultos hoje. Tem muita semelhança? Tem. Alguns não são, mas a maioria das nossas igrejas segue esse esquema de um culto daquela época. Para Paulo,
todos podiam tomar parte do serviço. Como eles podiam fazer isso? Eles podiam salmodiar, eles podiam cantar, porque o salmo naquela época era cântico. Né? Então, como hoje nós cantamos, hoje nós lemos um salmo, hoje nós fazemos a abertura com uma oração, com um salmo, cantamos louvores, etc. Era exatamente isso. Depois ele dizia, em relação à revelação, 2 ou 3, não mais do que isso. E não é um só fazendo isso. Os outros que também têm dom do discernimento, eles estão ouvindo a profecia, eles estão atentos e examinando o que aqueles que se dizem profetas estão falando. Se ele revela algo alguém que está sentado, então tem lá algumas pessoas de pé revelando. E alguém que está sentado não está revelando, mas ele recebe uma revelação, o primeiro para de falar e este que recebeu levanta e fala a sua revelação. Cada um por sua vez, com ordem e com cuidado. Depois vem a doutrina, então é uma lição, alguém explica alguma coisa, e aí é que a gente fala, né, também de pregação. É diferente, isso aqui é mestre. O mestre está explicando passagem. Ele lê uma passagem e explica esta passagem. É que nós juntamos profecia com doutrina na pregação. Mas antes eles faziam essa diferenciação. Hoje a gente tem a mesma. Ah, mas e tem alguém que fala em línguas? Então interprete. 2, 3, mas com interpretação. 1 por vez, tudo com ordem. Tudo muito cuidadosamente conforme a ordem que o Senhor nos dá. Então, esta era a palavra de Paulo. Tudo no culto deve ser feito com ordem. Tudo no culto deve ser feito com paz. Tudo em conformidade com a vontade do Senhor. Quando Paulo fala, no finalzinho ele fala que a mulher, né, não devia falar, mas existiam mulheres profetas. Mulheres profetas podiam falar? Sim. Deus podia dar uma palavra à mulher. A mulher levantava-se e profetizava do mesmo jeito que os homens faziam. Tá? Isso não era muito comum na época de Paulo. Né? Paulo disse que as mulheres deveriam ficar um pouco caladas, que elas evitassem discussão, interpretação, porque, na verdade, o que acontecia é que algumas mulheres elas desviavam a atenção do culto e elas começavam a fazer questionamentos, perguntas, uma participação que não era aproveitável para todos. Então Paulo dizia para que essas pessoas perguntassem separado, pergunta depois, pergunta em casa para o seu marido. Né? Em outras palavras, a síntese deste bloco todo, tudo tem que ser feito com ordem, tudo tem que ser feito com decência, tudo tem que ser feito com paz. Por que, amados? Porque é um momento de adoração, é um momento de glorificação, é um momento de edificação. É o momento em que nós estamos diante de Deus para aprender, para adorar, para louvar, para nos arrependermos e para aproveitarmos e crescermos cada vez mais como igreja, como comunidade, como indivíduo, na presença do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.